Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte retoma as quintas culturais. Eu, Renan Segundo de Pinheiro Pereira, secretário-geral da instituição, estou fazendo às vezes de presidente porque a presidente Joventina Simões Oliveira não está em condições de vir, mas pediu que eu a representasse. Na data de hoje, o tema será Além das Ruínas de Extremóis, Povo, Fé, Poder e Luta na Primeira Vila do Rio Grande do Norte, apresentado pelos nossos confrades André Felipe Nataro e Tiago Freire. Tenham a palavra. Obrigado, Renan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, amigo André. Vamos lá, né? E aqui só uma explicação. A gente quis dar esse título, né? Além das ruínas, porque a gente só ouve Extremóis, tirando as praias, né? Tirando o litoral. Não, Extremóis só tem as ruínas, não. Vamos além das ruínas, vamos ver o que é que Extremóis, né? O que é que tem, o que é que a história de Extremóis, né? Que levou ao que hoje a gente chama de as ruínas, né? Então a gente botou aqui o subtítulo Povo, Fé, Poder e Luta na Primeira Vila do Rio Grande do Norte. E aí a gente vai dar uma pincelada, né, sobre a presença da população indígena, né, a fé, a presença dos jesuítas, né, o poder, que é a primeira vila, né, então quando todo o poder está concentrado em Natal. Então, quando surgem as vilas, o poder ele dá uma descentralizada, né? E toda a luta aí envolvendo a história de Extremóis. Outra coisa, a gente não tem como esgotar todo o assunto, né? Então a gente não tem, tanto por falta de tempo e também porque não é nossa especialidade, né? Então, assim, a gente não vai abordar de forma exaustiva aqui a presença indígena, a presença holandesa, tá? Então, a gente vai... o nosso foco aqui é mais trazer uma visão do que foi um passeio, né, informal que a gente foi fazer. E a partir das fotos nas redes sociais surgiu o convite da presidente Joventina para a gente falar aqui sobre, né, um pouquinho de como foi esse passeio, o que é que a gente viu e o que é que Extremóis tem a nos apresentar. Pronto, a gente fica até feliz em saber que há um pessoal do curso de turismo, né, aqui, porque a minha formação é como professor de História, né, bacharel, licenciado em História, sou professor da rede estadual, atualmente eu estou como diretor de uma escola, e aquela velha máxima de dizer assim, trabalhe com o que você gosta, que você nunca trabalhará, né? Também tem aquela outra que diz, trabalhe com o que você gosta, que você vai deixar de gostar, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar com o que eu gosto, sempre foi minha matéria preferida, né? Me esforcei para passar nos concursos aí e poder viver de história. Diz que quem vive de passar em museu, mas eu também vivo. E eu quis tentar sanar um pecado histórico que eu tinha, de morar bem pertinho aqui e não conhecer as ruínas de Extremóis, né? Um primo meu já tinha ido, Paulinho, né, e tudo, até me perguntou algumas coisas e eu queria sanar esse defeito meu de ter feito História na UFRN, ter cursado História na UFRN, já há 25 anos como professor de História da rede particular estadual e não conhecer as ruínas de Extremóis. E quis um dia aí para a gente organizar uma palestra que não tinha nada a ver com a questão de História da RN, era uma palestra sobre a Divina Comédia. A gente criou um grupo para discutir essa palestra e desse grupo a gente começou a visitar pontos históricos.
O grupo tem a configuração original, eu, André e Carmson, que não pôde vir hoje, e depois foi agregando mais gente. Tiago Tadeu está ali, já foi, o professor Levi já foi em algumas expedições, para a gente ir nos pontos históricos do Rio Grande do Norte e ter nossas próprias impressões. Eu sou uma traça de livros, né? Mas você vivenciar o ambiente lá, parece que traz uma energia diferente, né? Você poder ver o que você lê, sobre o que você lê é um pouco diferente, aliás, é muito diferente. Então a gente tem esse propósito, né? De vez em quando surge alguém no grupo, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar, a gente se programa e vai, né? Tem vezes que é mais leve, tem vezes que é mais pesado, e toda vez que alguém vê, eu tenho a mania de colocar lá no meu Instagram só como vitrine, um Instagram pequeno, 800 seguidores só, mas como uma vitrine mesmo do que a gente faz, né? E Dona Joventina viu, gostou do texto lá que a gente colocou, e disse, rapaz, apresente lá na Quinta Cultural, e não temos realmente o compromisso de nos aprofundar no assunto. Até pode ser que isso vire outras coisas depois, mas são as nossas impressões da gente no meio do mato, realmente. E toda vida que eu publico alguma coisa, aparece gente assim, na próxima me avise, né? Na próxima deixa eu ir, daqui a pouco vai ser os ônibus, né? Para ir nas expedições, que a gente tem nem nome para o grupo ainda. Mas a gente já fez algumas, a gente até já apresentou aqui em outras vezes, e está indo, já virou um artigo da revista do Instituto Histórico, né? Uma dessas expedições, e quando a gente faz, a gente não tem pretensão nenhuma. Então, aqui só localizando, né? Extremóis do Rio Grande do Norte e aqui na região metropolitana. Aqui é a bandeira do município, né? A professora Ana Dite Fernandes, ela explica, é um livro maravilhoso que ela explica todos o significado das bandeiras e dos brasões de todos os municípios do Rio Grande do Norte, né? E aqui ela destaca, né, que são 3 partes, né? A parte superior ela divide, né, com o que foi a igreja, né, de Extremóis, que Cascudo chama de a igreja mais bonita da capitania. A outra metade da parte de cima, né, é uma coluna do que hoje são as ruínas, né, e na parte de baixo aí também fazendo alusão às lendas, né, que Extremóis é conhecido demais por suas lendas. Aí a lenda do carro de boi, né, que afundou aí na lagoa, e esse do carro caído, né? E esse sino ele foi encontrado, e Ricardo Barros, que é um morador de Extremóis, né, que fez esse guiamento aí do nosso grupo, ele diz que esse sino está na Catedral Metropolitana aqui. Que inclusive foi toda uma sorte de dificuldades para retirar esse sino, que gerou a lenda do carro de boi amaldiçoado, né? Que fala desse sino, né? Olha aí, tá vendo? Até a maldição do carro de boi, né? Pronto, aí Extremóis, que eles já eram habitados, aquela região, pela tribo Guajiru, uma tribo de etnia tupi, né? O próprio bispo, esqueci o nome dele depois, ele disse que era formado por índios indígenas da tribo comum, ou seja, a tribo tupi guarani, e a presença deles lá, fisicamente, remonta a pelo menos 300 anos antes da chegada dos portugueses, né? Inclusive com vestígios arqueológicos, como as canoas que a gente vai mostrar aí para frente, né? E os jesuítas foram chegando aí nessa região para passar a pedido, né, as ordens do rei Dom João III, que foi o primeiro rei que enviou as missões jesuítas para o Brasil em 1549, junto com o governador-geral Tomé de Souza, como Manuel da Nóbrega veio para cá, junto com Tomé de Souza, com essas primeiras expedições jesuítas,
com a finalidade de catequizar realmente o Brasil, já no esforço, né, de combater a Revolução Protestante, a expansão do protestantismo, e eles vieram para cá a mando do rei João III, né, que era filho de Dom Manuel, né, um dos reis católicos, né, de Dona Maria, né, também, e que implantou aqui essas primeiras missões jesuíticas, que se espalharam pelo Brasil, né, maldito corretor, e causaram muitas desavenças entre os colonos, né, porque a gente aprende na escola, né, que não, porque os jesuítas passaram a ser donos dos indígenas, né? Porque os jesuítas passaram a dominar os indígenas, né? Mas não, os jesuítas começaram a ter contato com os indígenas, e muitos indígenas eram inclusive curiosos em ter o contato com os europeus, né? Até mesmo para sanar certos interesses, inclusive alianças para derrotar tribos inimigas, porque a gente tem aquela visão lá do ensino fundamental que diz assim, os europeus, não estou defendendo colonização, nem os europeus não, mas os europeus vieram para cá e acabaram com os indígenas, né, massacraram os indígenas, e os indígenas viviam aqui, todo mundo unido, de mãozinha dada, correndo nos gramados, né, em harmonia com a natureza. Os índios eram ecológicos. Nem existia isso, né? Como é que você é ecológico? Se eu olho para um lado, 1 milhão de árvores, ou olho para o outro lado, 1 milhão de árvores, que sentimento ecológico eu vou ter? Como é que eu vou preservar um negócio que é abundante? Né? Nem sentimento ecológico existia, mas colocam isso na gente, no ensino fundamental, e a gente termina reproduzindo. Mas o fato é que os indígenas aqui viviam em pé de guerra. Né? A atividade de guerra era a mais alta, o posto de guerreiro era o mais alto posto das tribos, de muitas tribos indígenas, né? Até mais do que caçador, né, e tudo mais. E os guerreiros eram valorizados, e eles viam muitas vezes nos europeus uma forma de aumentar o seu poder, né, ou a sua oportunidade de submeter outras tribos, né? E muitas vezes os jesuítas chegavam e faziam contato com esses indígenas, e com essas intenções eles terminavam transformando em outras, né, e começava o processo de catequização. Para catequizar tem que ensinar a ler e escrever, então as primeiras escolas, né? E muitos jesuítas catequizavam através de músicas, de peças de teatro, né? Ou seja, utilizando outras formas de catequização que não seja somente a leitura, até porque não havia o domínio das letras em relação aos índios e até de muitos colonos, né? Então, nisso, essas missões jesuíticas se espalharam e ganharam cada vez mais poder, né? Aí a gente tem aqui a figura de Dona Catarina da Áustria, né, que quando houve a morte, né, de Dom Manuel, né, Dona Catarina da Áustria assumiu porque Dom Sebastião era um infante, ou seja, tinha 2 anos de idade apenas, né? Ele não dava para governar, senão ele ia gastar o dinheiro de Portugal todo em confeito e pipoca-box. Então ele não tinha condição de governar, né? Então assumiu lá Dona Catarina da Áustria, a mãe dele. Depois do falecimento prematuro dela, o cardeal Dom Henrique assumiu o trono, ou seja, uma autoridade da igreja. Então deu mais autonomia ainda para os jesuítas e mais poder ainda para os jesuítas. Até mesmo houve, durante o reinado posterior de Dom Sebastião, o chamado Tratado do Direito dos Gentios, que dava a liberdade aos indígenas e a proibição da escravização dos indígenas, né? Então, a partir daí, os jesuítas passaram a ter a posse definitiva, né, digamos assim, do futuro dos indígenas. Aí veio a maioridade de Dom Sebastião, a tão esperada maioridade de Dom Sebastião. Assumiu aos 18 anos, Sebastião o desejado, Sebastião o festejado. Ele tinha diversas alcunhas, porque as pessoas esperaram muito ele chegar à maioridade. E ele foi um rei extraordinário. Até que, de repente, toda essa benevolência de Dom Sebastião se acabou porque ele desapareceu na Batalha de Alcácer, né, lá no Marrocos, contra o sultão do Marrocos.
criando inclusive lendas aqui no Nordeste, como o sebastianismo, né, que ficou muito forte, aonde esperavam que ele iria retornar, e iria trazer a paz para Portugal, iria trazer a paz para o reino de novo, enfim. Mas, inclusive, o cardeal Dom Henrique assumiu o trono por 2 anos depois que Dom Sebastião morreu, né, prematuramente, ou desapareceu, né, prematuramente. Ele também morreu, né, depois de 2 anos, o cardeal. Aí veio uma crise enorme de sucessão, porque ninguém sabia quem é que ia ser o rei. Quem, depois de estudar toda a árvore genealógica, descobriu-se que Filipe II da Espanha, né, que era neto ou sobrinho neto, né, que a gente viu, de Dom Manuel, era o herdeiro legítimo ao trono. Claro que os portugueses não aceitaram isso, começaram uma guerra, né, em relação a isso, e Filipe II bateu o pé e disse: não, eu sou o herdeiro e eu vou assumir. E ele passou a ser o homem mais poderoso do mundo, englobando os reinos da Espanha e suas colônias, e de Portugal e suas colônias. Ou seja, o homem mais poderoso do mundo. E continuou dando poder total para os jesuítas. Vai passar. Até que veio isso aí, Dom João IV e a restauração portuguesa. Em uma guerra que durou 3 anos, ele conseguiu retomar o poder para os reis de Portugal, né? E seu sucessor, Dom José I, o reformador, pode passar também, deu plenos poderes para esse rapaz aqui, o Marquês de Pombal, né? Serão bem-vindos, meus pais aí. Pode sentar discretamente. É o Marquês de Pombal. Por quê? Dom José I, muita gente dizia que ele era preguiçoso, que ele não queria governar, mas, na verdade, ele era um artista, né? E ele gostava muito das pinturas, das apresentações de teatro, e ele queria se dedicar a isso. E achava muito chato e tedioso governar. Então ele nomeou o Marquês de Pombal, que era um exímio administrador. E ele também passou por uma tragédia pessoal muito grande, o grande terremoto de Lisboa, que terminou demolindo até mesmo o Paço, né, que era o Palácio Imperial. E só a família dele praticamente sobreviveu. Os empregados morreram, vários nobres morreram, e muita gente morreu em Lisboa. E Portugal estava numa crise gigantesca. E o Marquês de Pombal começou a sanear as contas básicas. E ele ganhou um poder assim exagerado. Na época, o iluminismo estava no auge e ele passou a ter um poder absolutista, né? É conhecido até como um dos déspotas esclarecidos. E ele começou... Pode passar. E ele começou a ver que os jesuítas em Portugal, ou no Brasil, tinham muito poder. E, inclusive, em Portugal, ele investigou um atentado que Dom José I sofreu, um atentado contra sua vida. E ele, nas suas investigações, concluiu que a família Távora queria usurpar o trono com a ajuda dos jesuítas. E, a partir daí, todo o poder que os jesuítas tinham no Brasil começou a ser, digamos assim, contestado. Vocês estão vendo? Os jesuítas aqui não são leais à coroa. Então, temos que começar a expulsá-los. Mas isso não foi do dia para a noite, foi gradual, né? Duarte da Costa, por exemplo, desrespeitou, o governador-geral aqui, a ordem de Dom Sebastião de conceder a proibição da escravidão dos indígenas. E ele concedeu o direito de guerra justa. Se algum indígena, principalmente lá no Rio de Janeiro, né, naquela região ali do Rio de Janeiro, se algum indígena se rebelasse contra os portugueses, poderia ser capturado em guerra e ele iria, como castigo, poder ser escravizado. Então a guerra justa era a justificativa para a escravidão. Lá no Maranhão, a revolta de Beckman já havia expulsado os jesuítas do Maranhão, nesse período, porque os maranhenses estavam sendo acometidos de uma onda de carestia e de falta de alimentos, Portugal não mandava as coisas para lá. E eles começaram, então, a culpar os jesuítas por isso, por essa crise, até porque os jesuítas impediam a escravização dos indígenas, que eram utilizados principalmente para ir cooptar as drogas do sertão na floresta, né?
Ou seja, os indígenas conheciam a floresta e eles iam para lá pegar as drogas do sertão, enfim, o que a gente até conhece como hoje, né? Baunilha, o caxé do Pará, produtos para fazer remédios, né? E, em relação a isso, a revolta de Beckman já foi a primeira expulsão dos jesuítas de um território do Brasil, que culminaria com essa expulsão e perseguição dos jesuítas aqui, em Extremóis, no Rio Grande do Norte também. Falei demais já, né? Então, a partir da ordem, né, do Marquês de Pombal, para acabar com todos os aldeamentos, né, indígenas no Brasil e transformar, né, esses aldeamentos em vilas, né, as primeiras vilas, as primeiras não, no Rio Grande do Norte, sim, foram as primeiras vilas, né, transformar os aldeamentos em vilas e com nomes portugueses, né, não com os nomes indígenas. Então aqui a gente tem 3 exemplos, né? Areis, Porto Alegre e Extremóis. São 3 cidades portuguesas que ficam relativamente próximas, né, uma da outra. E no nosso estado, né, das 7 primeiras vilas, né, 3 têm esses nomes aí: Areis, Porto Alegre e Extremóis. As outras, Príncipe, Princesa, nomes portugueses, né? Príncipe, Caicó, Princesa, Açu. Mipibu vira São José, né? E tem Vila Flor. Todos nomes portugueses. Então notem que é uma forma de dominação, né? Porque muitas cidades, muitos municípios surgiam de aldeamentos indígenas, né? Então Pirassununga, sei lá, Itacoaquecetuba, ou seja, muitos lá para o Sudeste tinham essa denominação indígena. E aqui eles queriam, não, vamos deixar os nomes indígenas para lá e vamos colocar denominações portuguesas, né? Que é para espécie de dominação. Aqui só prevaleceu depois, com o tempo, né? Caicó voltou, Açu voltou, né? E Mipibu, né? Deixou de ser somente São José para ser São José de Mipibu. Esse mapa aqui, ele é um mapa de 1811, ele está na Biblioteca Nacional. E aqui a gente vê, né, aqui Natal, cidade do Natal. Aqui a gente vê a legenda diz, né, essa bolinha com um traço para baixo, cortado por 2 traços, são as vilas, né? Então aqui está Extremóis, aqui está São José, aqui está Areis e aqui está Vila Flor. Vejam que Goianinha, ele está só com um tracinho cortado, né? Que Goianinha não era vila, era só um povoamento. E aqui essa é a foto, né, mais famosa da igreja de São Miguel do Guajiru, né, de Extremóis. E ela vem, a fonte dela é esse livro aqui, né, The New Brazil, de Marie Hobson Wright, a 2ª edição de 1908, né, está na página 441. Aí aqui é a revista do IHGB, tomo 55, de 1892. Essa revista, ela mostra, né, o itinerário do bispo de Olinda, de 1833 a 1840. Esse recorte aqui que a gente fez é do ano de 1839, tá? Então aqui no dia 12 de novembro, ele diz, né, que saiu do sítio Capela fica em Ceará-Mirim hoje, né, acompanhado de alguns cavaleiros, pelas 6h30 da manhã, e cheguei à vila de Extremóis, pelas 9 da mesma manhã, vindo ao meu encontro outros cavaleiros. As estradas nesta província são aprazíveis, por contarem muitas mangabeiras e cajueiros. Entrando na matriz, fiz a oração ao Santíssimo Sacramento, e depois fui hospedado pelo pároco encomendado, no pequeno convento junto da matriz, edificado, segundo me disseram, pelos jesuítas, e onde reside o pároco.
né? De noite se iluminou a vila, junto da qual existe uma muito grande lagoa, que se comunica com o mar na distância de 3 léguas. Que está na página 170, na página 172, é o dia 14. Aí eu vou ler aqui, não vou ler isso tudo, não, vou ler só a descrição que ele faz da igreja. Tá? Ele diz aqui: pelas 10 horas fui à matriz, cujo oráculo é Nossa Senhora dos Prazeres e São Miguel, e conduzindo debaixo de pálio, abri a visita, cujo ofício foi cantado pelo vigário, seu pai e o padre Teixeira. O sacrário estava muito decente, e um só altar colateral é o que existe nesta matriz. Somente os paramentos estão muito indecentes. A pia batismal, a custódia, etc., estão decentes. A matriz, cujo pavimento ainda existe de terra, é com efeito um pouco grande, porém esta e o trono estão em grande deterioramento. Razão porque, aí ele diz que deu fez uma palavra lá, estimulando a população a cuidar, a dar esmolas, né, para cuidar da igreja e tal. É um linguajar bem rebuscado. Você deu um carão no povo, porque vocês não cuidam da igreja, não, é? Basicamente. Então, aqui, só voltando, aqui é 1839, essa é a situação da igreja de Extremóis em 39. E aqui, outra visita, aqui a Diocese da Paraíba já é desmembrada de Olinda, né? Aí aqui é o bispo da Paraíba que vem fazer a visita ao Rio Grande do Norte. E aí esse texto aqui está no jornal A União, né, da Paraíba, de 29 de janeiro de 1896. Tá? Aí ele diz aqui: vindo de Ceará-Mirim, fazendo ligeiro descanso na vila de Extremóis, antiga sede da freguesia, onde vê-se as amontoadas ruínas de um grande convento de jesuítas, e a triste realidade, aqui outro assunto. Então, veja que em 1896, a igreja já está em ruínas. E aí a grande questão, né? Essa foto aqui, me parece que ela não está nada acabada, né? Ela não está em ruínas, ela tem telhado, ela tem muita gente aqui, aparentemente janelas e portas aqui bem conservadas, né? Então essa foto, a gente imagina que ela, eu não sei de onde, assim, quem me mandou foi Ricardo Barros, mas eu não sei de onde ele tirou, qual é a fonte dessa foto, o ano dela, onde ela foi publicada, isso aí eu não sei. Mas me parece que é antes de 1896. Aí vai lá. E aqui a gente já chegamos nas ruínas, né? Aqui são ruínas do convento, né? E dá para ver as ruínas da igreja, da parte sul da igreja, mais lá para trás, né? Aqui também a parede lateral do convento. Aqui os Indiana Jones aí, para a gente ver, ter uma noção da altura, né, do portal, né, como era alto, e do que ainda resta lá, de pé, né? Isso eu acho que seria a ligação da igreja com o convento, esse portal aí. Aqui a parte da marcação do quadrado da igreja, né? E a maior ruína, a parede mais alta que ainda está de pé. São todas as fotos que a gente tirou lá, certo? Também aqui a parte de trás daquele portal onde eu estava de pé, tá? Parte de trás da parede da igreja, que já liga com um muro mais moderno, né? Que diz que uma pessoa passou um portão lá e diz que é dela e é dela, enfim. Aqui também a parede das ruínas do convento. E aqui uma comparação, né, da estrutura da igreja, mas sem aquele frontão que se projeta para cima, tá? Já. Também não temos ideia da data dessa imagem,
Ricardo nos mandou, mas não está datada. O cruzeiro é idêntico, ainda está dessa forma lá, tá? Ó, o cruzeiro aí, do mesmo jeitinho. O que acontece é que na década de 70, 80, existe uma calçada aqui e uma grade, um gradil, que hoje não tem mais, né? E essa peça, né, ao que nos consta, ela fazia parte da igreja. Ela ficava me parece que na parte de cima da igreja. Também não conseguimos identificar nas fotos onde está essa peça, né? Mas ela é um brasão da coroa portuguesa. E se vocês tiverem a curiosidade de ver, saindo aqui, botando a cabeça assim aqui de lado, é a primeira peça que está encostadinha aqui no muro, na parede. E aqui não tem a importância histórica, sim, mas tem importância turística, né, para vocês. Tem importância histórica porque tem a figura de Felipe Camarão e de Clara Camarão, né, que são, o nome do espaço que me surpreendeu, porque as ruínas que nós visitamos, que muitas vezes são só ruínas mesmo, não tem nenhum aparato turístico, a gente vai por conta e risco, sem saber se volta ou não, né? Mas aí nos surpreendeu, porque a gente pôde comer o tradicional grude, né, de Extremóis com um cafezinho, e tem uma estrutura toda especial para receber o turista, e tem um tesouro maior aí dentro também, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então aqui, ó, filhos ilustres da terra, né, os indígenas Felipe Camarão e Clara Camarão. Diz algumas fontes que a gente estudou que eles foram batizados naquela igreja. No entanto, as datas não batem, né? O que a gente viu em outra informação é que ele teria sido batizado numa capela que existia anteriormente, em meados de 1612, né? Se transformando em Felipe Camarão. E Clara Camarão, aí a famosa guerreira que teria participado, né, dos esforços pela expulsão dos holandeses aqui do Nordeste do Brasil. Não só do Rio Grande do Norte, mas Pernambuco, né, Paraíba. Inclusive, o aniversário de batismo de Felipe Camarão é daqui a 2 dias, dia de Santo Antônio, né, que era Antônio Felipe Camarão. Aqui é nesse espaço, né? Aqui eu achei espetacular, é porque ficou meio escuro a foto, mas ela se prepara tapiocas e beijus, acredito que quase da mesma forma que era preparado há centenas de anos, né? Na pedra mesmo, a pedra quente, bota lá, e tem algumas palhoças aí, tipo, para relembrar as estruturas que os indígenas levantavam, né, erguiam. É muito bacana mesmo. Quero passear com a família. Dá para ir tranquilamente. Visita as ruínas e vai nesse espaço lá com as crianças e tudo. Esse é Ricardo. Cara extraordinário. Não sei se vocês conhecem, alguns aqui devem conhecer, mas que é um amante abnegado da história de Extremóis. Ele tem um Instagram e um Facebook chamado Histórias de Extremóis, onde ele coloca muita coisa lá. E é responsável, assim de maneira sacrificial, né, pelo museu que está dentro desse espaço, com várias peças que foram retiradas da região e que estão lá expostas, e muitas vezes organizado com recursos próprios dele, ou de algumas doações de amigos, parceiros, né, para tentar conservar o patrimônio. Essa pedra, ele disse que foi encontrada no quintal de uma casa. Aí foi levada para lá. E foi fazer uma reforma, a dona da casa, acho que ela ela não queria tirar uma escada, mas terminou indo tirar a escada, e o pedreiro, na primeira marretada, encontrou essa placa no mercado público. E aí são as canoas, né? Ricardo nos falou que foram encontradas ao todo, né, de mais relevância histórica, 4 canoas, né, que depois foram batizadas de Extremóis 1, 2, 3, 4. Lá em Extremóis, nesse museu que Ricardo toma conta,
estão as canoas Extremóis 1 e 2. E aqui no Museu Câmara Cascudo estão as canoas Extremóis 3 e 4. Ricardo disse que foram feitas, né, as datações por carbono nas 4 canoas, e a Extremóis 4, né, descobriu-se que ela tem uma idade aí estimada de mais de 700 anos, então ela seria ali do ano 1300 mais ou menos. As outras canoas, a gente não tem foto delas aqui, mas quem quiser ir, está lá no Museu Câmara Cascudo para ver. A gente tem foto só da 1 e 2, né? A 1 e 2 e a 3, elas têm uma idade aproximada aí variando entre 200 e 280 anos. E o que me deixou curioso são canoas que foram encontradas com a baixa lá da Lagoa de Extremóis, né? Um período de seca, elas foram reveladas e depois eles levantaram. Mas é a tecnologia utilizada na confecção das duas que chamou a atenção, porque essa daqui é uma canoa que eles chamavam canoa de 3 peças, onde eles juntavam as peças e colocavam tipo um banquinho lá atrás, aí tinha uma proa, era uma unida à outra por tacho de madeira ou por amarração de cordas. Enquanto essa aqui era um modelo que era mais disseminada, principalmente na tradição marajoara e tudo, que era chamado de pirogá, certo? Com G, que era esculpida diretamente no tronco da árvore, né? É uma peça só que esculpida no tronco da árvore, né? Pronto, aqui tem mais, né? Sim, olha como é, ela tinha várias peças, né, diferentes, que se ligavam, e a outra não, a outra é uma peça só. Aqui também, né, mais outras fotografias delas. Aqui, ó, aqui é o remo. Pronto, e aí Ricardo, que ele disse que ele que deu esse nome aí de Trilha dos Jesuítas. Ele disse que ele que colocou aí essas placas para dar uma valorizada e tal. Ele disse que segundo a tradição oral de lá, havia 2 trilhas, a trilha dos homens, que era mais íngreme, né, era diferente, e a trilha das mulheres, que era uma trilha mais fácil para chegar até o rio, porque era para evitar que homens e mulheres fossem ao mesmo tempo no rio, né, pela moral e os bons costumes. Nós fomos pela trilha dos homens, né, que diz que é um pouco mais, mas é muito, muito tranquilo de ir. Não, mas é muito tranquilo de ir. A única coisa é que tem uns galhos que você tem que se abaixar. Mas é muito tranquilo, eu cheguei lá sem estar morrendo nem nada, e eu não sou um atleta, né? Aí essas são construções modernas, né, para o turista ver, mas que reproduz um pouco da cultura das casas de taipa, né? É bem interessante, né? Fica no meio do começo da trilha. E aí quando a gente chega lá, somos presenteados por essa vista, que você não deseja voltar, né? Chama de Ponta do Francês, né? Ponta do Francês. Aqui, ó, a Ponta Francesa, né? Aqui a Lagoa dos Extremóis, aqui é o final da Trilha dos Jesuítas, e aqui a gente vê, né, tanto nessa foto aqui também a Ponta Francesa. É realmente uma visão assim paradisíaca, e o sol no dia estava espetacular. Realmente uma trilha. Isso aqui já foi buscando, a gente brincou dizendo que era buscando a botija, né? Que todo canto que a gente vai tem uma lenda que existe uma botija de ouro escondida, né? Então a gente estava procurando a botija aí, e mato até por cima da cabeça. Passando né? da gente. Aí quando o pessoal diz assim, na próxima me chama para ir, aí eu mostro essas fotos. A gente vai, mas não sabe se volta. Né? Eu mostro, não é fácil não. E aí a gente estava buscando isso aí, ó. Era uma caverna que já foi soterrada pela lama das águas e tudo, e que diz que originalmente tinha um vão de 50 metros, e que os holandeses usavam para entrar e sair dessa região, né, nessa época. E ele chama do túnel dos holandeses, né? Que enfim, ele disse que ele já desceu aqui, já colocou lá o drone e tal, mas é muito escuro.
e tem uma lenda que se interliga aí com vários cantos, né? Tem várias saídas, vários caminhos. A gente não foi lá para conferir, não. Ficamos só aqui na... Essa não é a parte turística, tá? Essa é uma área particular. A gente teve autorização do dono para descer e é realmente de difícil acesso. E para ir até a boca lá, a gente não voltaria. É muito íngreme, né? A chuva deve ter cavado muito e jogou material lá dentro, mas ainda dá para ver essa entrada da caverna. Aí tem diversas lendas, né, sobre as ruínas, que envolvem as ruínas, os mistérios das ruínas de Extremóis. Né? Há várias configurações sobre essa lenda aí, que geralmente trava relações de poder entre a igreja e os indígenas. Diz que essas duas serpentes gigantes eram duas crianças que nasceram lá da tribo, né, do Ajiru, e o pajé instruiu que elas não fossem batizadas. E os jesuítas, obrigando a batizar, a mãe, não querendo obedecer à cultura, né, do pajé e tudo, jogou as crianças no rio. Né? E como uma espécie de punição para a mãe, para as crianças que não foram batizadas, elas se transformaram em grandes serpentes. Uma era muito feroz, que atacava animais, homens, mulheres e crianças, né? E a outra era muito mansa, que passava o tempo todo dormindo e descansando. Né? E diz que ambas foram até a igreja. A que era muito feroz, o padre expulsou, né? Excomungou, enquanto que a outra cobra o padre batizou. Né? E que inclusive ela teria, uma desapareceu no meio da lagoa, e a que foi batizada se enrolou na igreja, morreu, né? Que teria sido perdoado, né, pela história lá de não ter sido batizado. Né? E tem várias configurações dessa lenda, mas giram quase todos em torno dessa história aí. E tem diversas outras lendas, né, Extremóis, mas a gente vai destacar aqui só uma, porque tem essa ligação aqui com os jesuítas. Aqui é a lenda do tesouro de Joaquim Honório, onde um fantasma de olhos azuis visitou esse homem em um sonho e indicou pistas para encontrar um tesouro que foi deixado pelos jesuítas lá. Né? Esse tesouro foi um dos motivos pelos quais se escavou muito a igreja e teria sido um motivo que a boa parte da igreja caiu também, da quantidade de escavação que fizeram atrás desse tesouro. A gente já está terminando. Pronto, essas aí são fotografias lá do nosso grupo, né? A gente foi visitar aqui a atual igreja matriz de Extremóis, aqui de São Miguel Arcanjo. Aqui a pia batismal da igreja original, segundo disseram para a gente, mas que ela já passou por uma modificação. Ela é a original, mas reformada. Né? E aqui uma pedra, né? Como se fosse uma marcação com SMA 1754, SMA São Miguel Arcanjo. A gente achou, né? A gente comentou que até é perigoso, assim, estar lá exposto para todo mundo, não tem nenhum tipo de proteção. Está no meio da igreja. Tem uma janela do templo, como era a parede da igreja, né? Depois que eles reformaram. Crucifixo ali de madeira valiosíssimo. Essas peças foram achadas dentro da lagoa, né? Foi em 1890, teve também uma seca, uma baixa da lagoa. Um pescador encontrou não só essas duas, né? Aqui é São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, dois jesuítas, né? Dois dos primeiros jesuítas, e também uma outra peça, um busto de São João Evangelista. Essas imagens eu me surpreendi de encontrá-las aí. São imagens de roca. É muito comum em Minas Gerais, até na Bahia e Recife, mas aqui não é tão comum. São peças onde você tem bem esculpidos o rosto, né, as mãos e os pés, e o esqueleto aqui dentro são pedaços de madeira, porque é para ser exposto com tecido, roupa normal, e com o cabelo também natural. Então, vez por outra, tem que lavar esse tecido, tem que lavar o cabelo, né?
e fica lá a peça só com o esqueleto de madeira. Chama imagem de roca, né? Não é tão comum aqui em Natal. Tem outra aqui, né? Pronto, e aqui só breves, né, informações bem objetivas de Extremóis. Ela foi elevada à vila e teve a troca do nome, como a gente viu, né, de Guajiru para Extremóis, no século XVIII, né, com a expulsão dos jesuítas, as reformas pombalinas, os jesuítas foram expulsos do território brasileiro. É a primeira vila do Rio Grande do Norte, né, instalada no dia 3 de maio de 1760, embora ela tenha sido criada, né, um pouco antes, 1755. A origem do nome a gente já viu, né, é uma cidade portuguesa, que significa algo como extremo, né, ela está perto ali da fronteira com a Espanha, né, tanto que aí do lado da Espanha, a primeira região autônoma que tem ali é Extremadura, né, então era uma região realmente de fronteira já pacificada ali entre os dois países. Extremóis perde sua autonomia, né, para o município de Ceará-Mirim em 1855, né, a sede municipal ela deixa Extremóis, vai para Ceará-Mirim. Em 56, sob o argumento de que não havia uma casa de câmara e cadeia em Ceará-Mirim, volta para Extremóis e em 58, né, retorna novamente para a sede municipal, para Ceará-Mirim. E aí Extremóis só vai alcançar a sua emancipação definitiva em 1963. Atualmente, as famosas ruínas da Igreja de São Miguel funcionam como importante patrimônio histórico arqueológico, inclusive, fazendo aqui um parêntese, ano passado teve lá o laboratório de arqueologia da UFRN fazendo escavações, fazendo trabalhos. Existe ainda até a área lá demarcada. Mas foram encontrados até mesmo esqueletos humanos, né? Porque era costume, né, sepultar as pessoas próximas à igreja. Patrimônio histórico, arqueológico e turístico, preservando a memória física do nascimento do município. E aqui a gente agradece a vocês a presença. Boa noite. Obrigado aos confrades. Se alguém quiser fazer perguntas, eu gostaria que se habilitasse. Agora, eu vou só observar uma coisa. Eu já vi essas imagens de ocas na Catedral Antiga, exatamente as mesmas, que é o Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dores, que são as imagens que fazem a procissão do encontro, que ainda é realizada aqui na época da Semana Santa. E essa história da cobra me lembra uma lenda que tem até no livro do Lendas Brasileiras de Câmara Cascudo, que é a lenda da cobra Norato. Só que tem umas diferenças. Mesma coisa de serem duas crianças foram geradas por uma mãe indígena, só que na lenda da cobra Norato elas já nascem como cobras. E são batizadas, só que... E tem a coisa que uma cobra, que era cobra Norato, era considerada boa, e a outra, que era a Maria Caninana, era uma cobra má, que destruía as embarcações e tal. E essa lenda tem uma particularidade, o Italiano deve lembrar com certeza, que é a coisa que de vez em quando o Norato ele voltava para visitar a mãe, ele saía da cobra que ele deixava na praia, ele conseguiria se libertar daquela cobra se um homem fosse corajoso o suficiente para, com um machado virgem que nunca foi usado, dar, acho que uma machadada na cabeça da cobra e queimá-la. Muitas vezes ele fez amizades que não tiveram coragem, porque a cobra era muito feia, até que ele faz amizade com um soldado, que o soldado consegue matar a cobra e libertá-lo.
Alguém mais? Pronto, só queria que o senhor se identificasse, por favor, porque está sendo registrado. Meu nome é Marcos, sou estudante do curso de Direito de FRN. Só uma curiosidade, complementando essa lenda que você falou, Cascudo fala sobre ela, né? Que foi essa versão que você falou. Existe uma versão contada pelos moradores de lá. Eu já tive o prazer de alguns moradores, acompanhar os moradores que eles contam uma versão um pouco diferente. Uma curiosidade, que existe uma lagoa chamada Lagoa Seca, que eu acho que vocês visitaram, vocês chegaram a visitar, né? Que é vizinha à Lagoa Grande de Extremóis. Essa lagoa, ela só enche em época de seca. Quando a Lagoa de Extremóis seca, ela enche. E na lenda dos moradores locais, eles rezam que a cobra fêmea que foi aqui entrou dentro do templo lá, né, e mama no seio da mãe, e o padre vai e abençoa ela volta para dentro da lagoa e some. A cobra macho, que aqui não entra, que o padre vai amaldiçoar ela volta, desce, abre a trilha e sobe da lagoa de Extremóis até a Lagoa Seca. Lá ela se enrola, forma uma espécie de um 8 e pega fogo. Aí a curiosidade é que existe realmente, no meio dessa lagoa, existe uma parte que é como se fosse um 8. E nunca nasce mato nesse local. Eu já tive o prazer de ir lá, não nasce mato. Eu achei 6 versões diferentes da história. Tem inclusive uma versão que maridos ficavam vigiando as mulheres parturientes, né, que amamentavam, porque as cobras vinham para roubar o leite. Aí, às vezes o marido ficava a noite toda vigiando. Era que a minha mãe falava isso pra mim. Eu chamo chefe, também sou estudante de biologia lá na campo IFRN. E quando minha mãe falava, minha filha, não deve mamar quase dormindo, porque senão a cobra vai lá e vai tomar o seu leite. Como uma cobra vai vir? Eu nunca acreditei nessa lenda. O professor Levi pediu a palavra. Muito bem, gostei. Você encontrou algum documento nessa pesquisa com o nome Itiju, Margado, bota o nome da lagoa Itiju. Esse é o termo que provavelmente se colocou para o artigo. Bom, e a segunda parte é só complementando aqui sua informação sobre o sino, a lenda do sino. O Roberto Brown era um engenheiro da COSER, eu trabalhei lá na década de 70, 80, e ele era mergulhador. Foi ele que encontrou o sino aqui, eu protegi, e esse sino hoje está pendurado na frente da catedral, todo corroído do lado pela passagem da areia. Então, o Roberto Brown é o localizador do sino, e é aqui no Rio. Provavelmente é um sino que foi encomendado para a igreja, veio de barco. Esses sinos são fundidos na Europa, evidentemente, e teve a infelicidade de acontecer algum acidente ou no transporte entre o navio e a margem esquerda, né? E isso deu, digamos assim, levado à perda desse sino. E aí era a lenda, o imaginário, né? O carro de boi, etc, etc. Obrigado. Com relação ao nome, a gente não pesquisou, Levi, no mapa de Margrave, até porque você já tinha me mostrado, eu já sabia dessa origem do nome. Vá, pode se identificar. Meu nome, eu me chamo Gorete, Maria Gorete Barbosa de Oliveira. Eu sou moradora da cidade de Extremóis. E tem uns documentários gravados há muito tempo, né, feito pela TV Assembleia, onde a gente fez como foi contando as histórias, inclusive das duas lendas, e tem uma terceira e tem uma quarta, a lenda do Cansa-Cavalo, a lenda de Extremóis. Quando a igreja chegou, né, agora recentemente, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ela foi e mudou o nome de algumas comunidades na minha cidade, de Extremóis. Onde era Curral de Baixo, passou a ser Vila de Fátima, onde era Poço, passou a ser
Santa Maria, se não me engano, Vila São Sebastião, e começou as mudanças nesse sentido, né? Quando eu falo que eu vou para curral de baixo, fico assim, você vai ser morta lá. Pois é bom que mate bem matado, porque eu sou pior que a cobra, eu apareço. E vou aparecer e vou matar o restante. Mas assim, eu vou só falar com relação à questão do sino, né? Que, como me foi dito, né? Lá em Extremóis, que no estouro, foi assim, no estouro da Pedra da Bicuda, quando eu estava fazendo o assoramento do rio Potengi, o sino apareceu. Esse sino ficou lá na igreja, a gente, eu fico caminhando o padre, eu estou até hoje para poder trazer esse sino de volta para Extremóis, né? E ele disse que vai fazer essa transferência, assim como também, recentemente, coisa de 2 anos, 3 anos, veio também o confessionário que tinha sido levado para Saramirim, e quando eu cheguei lá, eu me baixei assim, eu disse, esse aqui parece com o que eu brincava. Eu fui olhando assim debaixo, a mulher falou assim, não pode se baixar, não pode, tá fazendo o que? Não, estou olhando aqui, olha aqui, acho que tem um PSM. Aqui é a paróquia de São Miguel, não é a paróquia de Saramirim se escreve com S. Aí ela ficou assim, eu disse, parou, o confessionário de Extremóis está lá em Saramirim. Manda aquela bandidagem devolver o sino. O tempo foi esse. Né? Devolver o nosso confessionário. Da Lenda das Cobras, um senhor, eu sou professor de uma comunidade chamada Comum, que acho que é a última, praticamente depois de já chegando em Saramirim, uma área rural, e tinha um senhor, ele tinha uns 90 e poucos anos, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, aí eu dizendo, ele fumando um cachimbo, eu gostava do cheiro de cachimbo, eu gosto, eu não vou negar, eu posso não fumar porque dá uma agonia, mas eu fiquei bebendo nas gamboas aqui, quando eu fumei, aí não quis mais, mas assim, ele disse assim, ei, o senhor sabia que acharam o sino da Pedra da Bicuda? Lá na Pedra da Bicuda, lá, ele falou assim, Aí eu disse, e o senhor sabe dessa história? Ele disse, tem um sumidouro. Eu disse, tem um sumidouro? Aonde? Na linha, perto da linha do trem. Aí, e conversa que você vai ouvindo daqui, ouvindo daquela, né? Tanto faz você indo e voltando, é a segunda linha, é a passagem de nível, é onde tem um carro caindo. A lenda estabelece lá, nasce lá, né? O carro caindo. Eu fui tomar banho lá, 3 passos para dentro, já estava com água aqui. Porque é assim, não tem como boi dar ré. Né? Então, na hora de descer da sede, desceu o peso do carro do boi, né? Pressionou para que descesse. Né? E ele disse que tem um rio do Sumidouro, um rio de pedra, que sai dali, passa por baixo, segue pelo Rio Doce. Aí eu disse, será que deve ter ido rolando esses anos todos até chegar onde diz ela, no Rio Doce, lá em Extremóis, né? Com relação à questão da lenda das cobras, eu como mulher digo, né, que antigamente em Extremóis as pessoas contavam mais, né? Falavam mais. Quando não tinha energia elétrica, que a coisa não me escute, eu não financei nenhum projeto meu. Que quando não tinha energia, realmente as pessoas conversavam mais. Toda tarde saía para a calçada para conversar até, né? Até, por exemplo, quando era noite, eu achei que esticava um pouquinho mais. E dizia, né, que a mulher que pariu as duas cobras, né? Ela era uma moça que tinha sido violentada por um homem, não casou, escondeu a barriga, que até hoje algumas mulheres também prendiam a barriga com atadura para pressionar uma barriga para esconder. E que as cobras realmente são fruto dessa, vamos dizer assim, dessa gravidez indesejável, né? E ela colocou a questão de dizer que a cobra, onde a cobra morreu na Lagoa Seca, uma versão diz que ela morreu lá. Outra versão diz que ela morreu onde era o viaduto de Ponta Negra. Porque tem 2 túneis, tinha 6 túneis, né, lá do lado da igreja, né, do convento, 6 túneis que foram totalmente soterrados. Eu já alcancei ver 4 de lá. E disse que a cobra saiu por ali, por aquele túnel, e foi aparecer, morrer onde é o viaduto de Ponta Negra. Só que esse, né, que passa para lá. São várias histórias que eu tenho histórias que várias formas de contar. Eu vou parar, senão que vai uma coisa lá. Pronto, acho que o professor Felipe e depois o professor Galvão. Sim, obrigada pela oportunidade de discutir a história da minha cidade, que muito me orgulha. Meu nome Rapidamente, é João Felipe e me interessa muito a história de Extremóis porque... Lembrando, pessoal, sejam breves. eu esqueci de dizer isso.
porque tem um tetravô meu que se casou aí nesta igreja aí, nessa igreja aí ele veio de Açu, propriamente a família dele vivia lá em Angicos, e veio aqui e se casou com Lourença Dias da Rosa, em 1774. E a boa parte dos descendentes desse casal gerou muitos filhos lá para a banda de Angicos. E sobre as lendas, a grande importância que eu dou às lendas é que de vez em quando você encontra fatos ali dentro, né? E a imaginação do povo é grande, né? Professor Galvão. Já quase boa noite. E são duas observações interessantes, né? Primeiro, sobre as lendas, já pegando aqui a carona, os mitos não mentem, certo? Todas as lendas, elas são verdadeiras. A gente precisa ter só um olhar diferente para o que elas nos querem dizer, né? Que aí a gente trabalha com a arqueologia das palavras, né? E fica diante da lenda tentando entender, certo? Tudo isso tem um fundo de verdade e precisa-se de atenção ao que as lendas e os mitos nos trazem, né? E uma coisa interessante, porque foi falado, pelo menos assim que eu cheguei, estava falando sobre isso, que eram os nomes das vilas, e a senhora que falou sobre mudar os nomes de alguns locais, né? Então, colocar nome nas coisas significa tomar poder sobre elas. Então, a questão de mudar os nomes das missões e transformando em vilas com nomes portugueses, colocar aquele nome era ter poder sobre ele. Se alguém pegar aqui um cachorrinho na rua, eu garanto que a primeira coisa que vai fazer é colocar um nome. Na hora que você coloca um nome no cachorrinho, você passa a ser o dono daquele cachorro. Só um exemplo assim, bem pedagógico e didático, para a gente entender também que essa troca dos nomes das vilas serviu para que o governo português passasse a ter poder absoluto, e realmente na época em que os indígenas eles perdem os poderes sobre a população da época. Obrigado. Eu acho que despertou tanto interesse. Eu acho que despertou tanto interesse a questão das lendas que a gente fica uma dica aí de fazer uma quinta cultural só com lendas, né, do Rio Grande do Norte. Despertou aí. E tem uma coisa também, essa história da criança ilegítima que é jogada no rio, ela também tem uma outra lenda, que é a lenda do Barba Roxa, que é um menino que é jogado numa lagoa e ele eventualmente reaparece como um homem mais velho com a barba ruiva, e que ele pode ser desencantado se jogarem um rosário nele. Mas, no caso, mais alguém tem alguma... Eu só queria perguntar assim, professor, com relação à questão da mudança. A mudança do nome de Curral de Baixo para a Vila São Sebastião, Vila de Fátima e Vila de Santa Maria, foi agora, não tem nem 50 anos. E foi a igreja que mudou. Foi a fraternidade que foi para lá e mudou. Os nomes eram nomes antigos, né? Esse ano de 2025, não foi, dezembro, nós realizamos a primeira feira literária lá em Extremóis, no qual fiz o convite ao Dr. Pedro Pinheiro, que foi levar parte de uma aula que até hoje se comenta na cidade como a melhor aula da história de Extremóis, independente da questão das lendas. Aí eu não entendia por que eu encontrava nos batistérios, nos documentos da igreja, quando o padre morreu, eu ia lá no papel para vasculhar. Tem gente que era de Lages. A minha avó falava de Lages, minha mãe ia para Lages, parte da minha família era de Lages. Aí ele levou o mapa, que as terras de Extremóis pegava de Extremóis, de onde a gente mora hoje, até Guamaré, fazendo uma reta até Lages. Ou seja, todo esse entorno da cidade eram as terras da missão de Extremóis.
Quem morria lá se enterrava lá em Extremóis, casava lá em Extremóis. É tanto que teve uma pessoa da sua família que foi para lá e casou lá, mas veio de onde? Que é vizinho de Angicos. Né? Então, morria lá, se enterrava cá. E que também trouxe um dado também para a importância da história, que a gente vai iniciar um curso agora, daqui a um mês e meio, passou o São João, sobre a questão de que a igreja, os jesuítas deixou apenas emprego, essa é a expressão, emprego, né? Ou seja, levantou as paredes, mas aquele rebuscamento do cimento que foi feito pelos indígenas, que mudaram os nomes devido à repressão, com medo de morrer. Mas morrer você muda até o nome, né? Muda o nome, muda tudo, né? Eu nem mudava. Muda até de opinião. Hein? Muda até de opinião. Vai escapar? Professora Gorete, né? Sim. Isso aí que a senhora falou procede, né? Existe um relatório do capitão Mor José César de Menezes, de 1774, que ele faz a divisão, ele faz um relatório prestando contas ao capitão Mor de Pernambuco. Sim. E ele divide o Rio Grande do Norte em 5 ribeiras. A Ribeira do Norte, que é onde está Natal e Extremóis, a Ribeira do Sul, onde está São José, Areis e Vila Flor, a Ribeira do Caicó, do Seridó, onde está Caicó, a Ribeira do Açu e a Ribeira do Apudi, onde a vila era Porto Alegre. E ele dá os limites das ribeiras, né? E ele diz que a ribeira do norte, né? A vila de Extremóis do Norte, ela vai até Guamaré, né? E para baixo ela se limita aqui com a cidade de Natal. Isso isso aí desde 1774, englobando Lages também. Eu agradeço a presença de todos vocês. Queria pedir para o professor João Felipe Trindade fazer o encerramento. Próxima semana teremos outra Quinta Cultural no mesmo horário, 17 horas, acompanhando pelas redes sociais. A gente sempre publica em torno de 2, ou máximo um dia antes. Queria só pedir para o professor João Felipe Trindade, que é também nosso sócio, para fazer o encerramento oficial da noite. Fica registrada a presença de todos aqui. Mais uma coisa que tinha esquecido. Tem um livro de presença ali, se vocês puderem assinar, se ficarem muito gratos. Eu vou falar da igreja para vocês quiserem. Eu não estava preparado para encerrar, não. Eu ia dizer assim, está encerrado. Porque essas palestras são interessantes porque a gente recupera um pouco da história do Rio Grande do Norte. Então, muita coisa que já devia estar sendo posta na rua para todo mundo, na verdade, muita coisa ainda está engavetada nas repartições, nos cartórios, né? Uma luta para você encontrar inventário, né? Agora do cemitério saiu dos cartórios, foram para os fóruns botam pose e não deixa fazer nada, e a gente vai ter que contar com essas pesquisas. Eu não sou historiador, ele não é historiador, nós não fizemos curso de história, sou formado em matemática, mas isso foi muito importante. Está encerrado.